Boa noite. Começa agora a sabatina da APP Sindicato com candidatos e candidatas ao cargo de governo do Estado do Paraná. Para saudar os nossos espectadores, convidamos o presidente da APP, professor Hermes Silva Leão. Boa noite, quero saudar todos os internautas, saudar os participantes aqui desse debate, saudar o candidato que atendeu o convite para estar conosco na noite de hoje, dizer a todos os que estão nos acompanhando que a APP Sindicato tem uma tradição de convidar aqueles que desejam governar o Estado do Paraná para a gente fazer o debate educacional, considerando a educação como espaço central para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país, dos nossos municípios. Uma educação de qualidade é o pressuposto mundialmente conhecido como o espaço por excelência para o desenvolvimento dos povos e das nações. Neste sentido, a APP Sindicato, ao longo de sua história de mais de 70 anos, tem procurado contribuir nessa defesa de uma escola pública de mais qualidade. Nós, ao mesmo tempo que denunciamos os atrasos, a violência, as condições precarizadas do trabalho, que deixam de favorecer uma aprendizagem de qualidade, nós também anunciamos as nossas formulações. A APP Sindicato reúne os seus dirigentes, reúne os núcleos sindicais, realiza o debate e a atualização de pauta. E nós compreendemos que o debate em cima da pauta, e esse ano nós trabalhamos aqui com o mote, nossa luta tem raiz na educação, ele apresenta uma proposta que, se colocada em prática, nós temos assim, muita garantia de avanços importantes na nossa educação. Então, nós queremos contribuir com essa formulação, entendemos as campanhas como um espaço importante para esse debate e, diferente dos períodos anteriores, em que fazíamos debate com os candidatos todos ao mesmo tempo, né, com regras mais rígidas, desta vez nós queremos ouvir os candidatos ao tempo, e aí estamos organizando essa formulação. Queremos saudar a participação de todas e todos, desejando um bom debate, uma boa reflexão e deixando a APP Sindicato como a entidade que tem contribuído nessa perspectiva de uma educação pública de qualidade, uma escola pública que possa acolher o povo para a superação das nossas dificuldades e uma escola pública que defenda um processo altamente democrático, com liberdade para o conhecimento e para a retransmissão do conhecimento acumulado pela humanidade. Então, uma boa noite de debate para todas e todos, né, que a gente possa ter assim, uma semana vitoriosa. Estaremos todas as noites no debate com os candidatos ao governo do Estado do Paraná. Bem-vindos e bem-vindos.
fizeram as regras para que eles somente se beneficiassem. Teríamos que ter aqui um stop and go, parar e começar, regras iguais para todos. Infelizmente, a maioria dos deputados não deram bola, não deram sequer atenção, porque acham que nos pequenos partidos não tem cabeça boa, não tem proposta, não tem coração. Professor, você, responsável pela formação do caráter de tantas crianças, nesse momento me veio à cabeça o nome da minha primeira professora. Falarei nessa sabatina com muito saudosismo. Falarei exatamente aquilo que eu penso da forma que fui criado e como eu penso que nós podemos contribuir. O nosso inimigo são aqueles que estão há muito tempo no poder. São as pessoas que fizeram do poder a sua profissão. Cargos altíssimos comissionados, pessoas que não entendem sequer do que estão falando, mas estão em cargos chaves da administração, seja na educação, seja em qualquer outro setor. Quero ser aqui, então, o porta-voz para que você possa tomar, porque eu não consigo entender como que se quer fazer uma construção de futuras gerações se nós não começarmos a dar o valor devido que tem todos os professores. Eu fui aluno do meu pai. E quis o destino que, no momento, eu estivesse numa sala, ele foi o nosso professor de ciências, físicas, químicas e biológicas. Olha quanta coisa que era na época, né? Não tinha moleza. Não tinha moleza nenhuma. Ele me dava a mesma chance, o mesmo rigor, me tratava como qualquer outro aluno. Então é dessa forma que nós temos que olhar a educação. Não é porque você está hoje num momento, numa vantagem qualquer, que você vá pisar em quem está precisando. Quero dizer que estava lá, eu vi o bombardeio que vocês levaram na cabeça, balas de borracha, cachorro. O que fizeram com vocês foi desumano. Por um tal de ajuste fiscal, gastou-se mal, gastou-se muito com esses tais cargos comissionados. Esse dinheiro está faltando. Eu quero ser, então, o governador que vai dar essa atenção. E quero já, de antemão, adiantar a vocês. Para a Secretaria de Educação vai ser alguém indicado aqui pela PP Sindicato. Quero que sente comigo, que ele veja onde é que nós podemos fazer as melhores opções para melhorar e qualificar todos esses alunos. Eu não estou pensando só no professor. Eu estou pensando nos alunos. As futuras gerações dependem muito de todos nós. E quero dizer para vocês, já falei e repetirei sempre que puder, a velha educação da qual eu fui criada, nós estamos com muita saudade. É o pai, a mãe que está deixando os filhos para o professor educar. Para mim é muito claro, o professor, ele é a cultura. O professor é responsável por outras incumbências que não a educação. A televisão, as novelas, o conteúdo da nossa TV educativa ainda muito fraco, e nós temos que fazer com que o governo do Estado do Paraná possa trazer avanços. Me coloco à disposição de todos vocês para ser questionado em tudo que for preciso, e se eu não souber responder, serei o suficientemente humilde para reconhecer. Mas eu lhes adianto, sou saudosista. Deu certo a época da forma que eu fui educado, da forma que eu aprendi na escola. E é dessa forma que eu quero que todos vocês me ouçam e aqui vocês tenham um parceiro da educação que fará o possível para melhorar a educação desse estado do Paraná. Obrigada, candidato. Conforme nossas regras pré-estabelecidas, teremos agora a nossa primeira pergunta e convido o professor Paulo Sérgio Vieira, secretário executivo de Formação, Política Sindical e Cultura da APP, para fazê-lo. Entre o tempo da pergunta e resposta, teremos mais 5 minutos. Boa noite, candidato. No seu plano de governo, o senhor propõe uma reforma no plano de carreira dos professores e professoras,
com modernização no sistema de ensino. Quais são os aspectos do atual plano de carreira que o senhor pretende modificar ou modernizar? O meu plano de governo está lá no meu blog, geonisiomarinho.wordpress.com. Eu tenho proposto, já em 2014, eu tinha pensado, já que não podemos dar esses aumentos necessários, justos, que todo professor merece, eu propunha premiar o professor mediante o aumento da qualidade da média escolar. Eu sou do tempo que precisava ainda tirar 6 para se passar, e reprovava. Hoje não, hoje você está empurrando os alunos para frente, e não está dando, quem sabe, a oportunidade dele realmente aprender. Eu quero que o professor saiba que eu pretendo, inclusive, recriar a tal loteria, a Lotopar, que era do Estado do Paraná, que foi mal gerenciada, para nós criarmos recursos para que nós possamos ter de onde tirar esse dinheiro. Eu não sei como é que está o orçamento do governo do Estado do Paraná. O governo do Estado do Paraná, ele tem assim o portal da transparência, mas muitos dados estão assim cinzentos. Pretendo já de cara fazer uma auditoria para que nós possamos saber de fato a quantas andas as contas desse governo do Estado do Paraná. Eu quero ser o governador que vai trabalhar na redução da despesa e não no aumento da receita. Nós não aguentamos mais. Os professores todos têm sentido isso no bolso. Eu estou com o mesmo terno de 2014, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que tem assim, muita dificuldade hoje com 60 anos de ter colocação no governo do Estado. No emprego, desculpe. Como governador, confesso para vocês, eu nem sei quanto ganha hoje um governador. Juro por Deus, eu não sei e não me interessa quanto ganha. E eu sei das dificuldades que todos nós passamos. Não tenho a menor vaidade, não tenho o menor orgulho em dizer, está aqui, ó, é o mesmo que usei em 2014, eu não tenho condições de comprar outro novo. Enquanto tem gente que está andando de Armani, está andando de Ferrari, está andando de carros importados, por conta do dinheiro que está faltando nas carteiras escolares. Esse dinheiro está muito claro. A Operação Quadro Negro está demonstrando de onde é que está faltando dinheiro para a educação. A Publicano, da Receita Estadual, é um dinheiro nosso aqui arrecadado com os nossos recursos advindos do nosso consumo. É assim que nós temos que fazer, é ter zelo. E eu quero, então, de cara, achar mecanismos que nós possamos premiar o professor. Nós temos uma experiência bem sucedida lá em Roraima, o nosso candidato a deputado à reeleição, do Coronel Chagas, ele conseguiu, professor Herman, colocar escolas militares, um pouquinho mais de rigor, um pouquinho mais de regramento, e lá o IDEB deles melhorou, praticamente triplicou. Lá o aluno faltava às aulas, a patrulha escolar ia na casa, sabia por que o aluno ele não estava na sala de aula quando deveria. E é com esse saudosismo, é com esse tipo de educação da qual eu fui criado, é que eu quero que nós voltemos. E eu não posso deixar de contar com o professor. Vocês do sindicato, vocês que estão trabalhando dia a dia para poder melhorar a vida de vocês, é com o Geonísio que vocês poderão contar. Eu sei de todo o sofrimento. Minha filha ganha muito mal, minha irmã também ganha muito pouco, gostaria que ganhasse o dobro, mas não é possível. É com clareza, é com transparência. Vamos cortar o cafezinho, se for necessário, dessas repartições públicas. Vamos cortar tudo que é supérfluo, porque esse dinheiro é nosso. Esses quase 70 bilhões para o ano que vem, nós temos que fazer deles uma maximização, melhorar, porque não dá mais. Eu preciso que você olhe com carinho para nós, pequenos partidos, não como os coitados. A gente não é coitado. Nós temos muito aqui. Eu não estou trabalhando por dinheiro. E essa dificuldade que eu enfrento por não ter o tempo de televisão e não ter acesso aos debates, porque se eu tivesse condições aos debates, eu poderia muito bem enfrentar qualquer um deles de igual para igual. Para a nossa segunda pergunta, convido à frente a professora Lirani Maria Franco, secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTI da APP Sindicato.
Boa noite, candidato. Uma das metas estabelecidas em seu plano de governo para a educação é a criação de escolas militares, como modelo e com foco na meritocracia e disciplina. O processo de militarização das escolas, com certeza, envolve um investimento alto, além de uma seletividade de estudantes no processo de acesso. O senhor tem ideia dos investimentos necessários para a implementação de um projeto como este em uma rede que tem mais de 2.100 escolas? Seu projeto não contempla toda a rede estadual? As demais escolas não militarizadas, por uma questão de isonomia, receberão os mesmos investimentos? Obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante coerente, né? Hoje, depois de 4 anos de projeto lá em Roraima, existem apenas 7 escolas. O investimento realmente é muito alto. A minha filha hoje me deu uma neta, quis ela tentar passar na escola militar e não conseguiu. Também é muito difícil. O nível para que se possa adentrar uma escola como essa é muito preocupante. É muito difícil. O governo estadual ele tem que trabalhar com o 2º grau. Se não tiver uma boa base, se não vir já com uma boa preparação, a tal da matemática base, né? Aquela que já, inclusive, eu reprovei, né? Fica difícil realmente nós termos essa igualdade. É um processo lento, é um processo do qual não poderemos excluir as demais escolas, inclusive as escolas de crianças especiais. Temos aí uma candidata nossa que é diretora aqui da escola, que tem 500 alunos especiais da Prefeitura Municipal. Estão todos trabalhando em prol de uma inclusão de todos os nomes, de todas as pessoas possíveis. Quero ser o candidato que possa dar para todos vocês a oportunidade de ter uma melhor escola. Eu preciso da ajuda de todos, eu preciso que vocês me ajudem em vencendo a eleição, a melhorar. Quero ouvir todos os segmentos e não quero ser injusto com ninguém, com nenhum tipo de escola, porque sabemos que muitas delas estão precisando de reformas. Eu estive aí em Marilândia do Sul, conversei com uma professora que teve que fazer libras às suas próprias despesas para poder ensinar alunos surdos. Ela teve que se qualificar para poder ter acesso e poder falar com essa criança. Por que não, então, mediante um censo, nós temos ideia de qual é esse universo, nós temos carteiras especiais para esse tipo de crianças especiais, para que elas tenham ali um audiovisual para aquele que é surdo e um áudio para quem é surdo. Nós temos que ter esse carinho com todos vocês. E eu não consigo entender como é que nós chegamos a esse estado de coisas. O governo do estado é o grande culpado de não poder estar dando para vocês, professores, aquilo que realmente vocês merecem, por conta de ter gasto mal. Mais uma vez, escândalos, acima de escândalos, o último agora foi do DR, o dinheiro das estradas, tem gente morrendo por conta desta subtração que houve aí nas estradas, nas licitações. Eu quero que você saiba, professor, que eu não sou detentor de tudo, de todo o conhecimento. Agora, com 60 anos, nós estamos aprendendo e todos os dias nós aprendemos um pouquinho mais. Eu preciso conhecer mais seria o governador, se Deus assim me abençoar, que serei justo, professora. Não farei distinção, os centavos que nós tivermos serão aplicados de uma forma equilibrada em todas as escolas. Eu visitei 261 cidades de carro. Passei por regiões muito pobres ali, doutor Ulisses, que sequer a rua principal tem asfalto. Godói Moreira, estive ali em Laranjal, uma situação muito difícil que nós passamos no interior do Paraná. Imagina então, para o professor, esquecido a Deus dará, por conta de uma malfadada administração que nós temos que, meter o pé, a canela.
Agora a nossa terceira pergunta. Lembrando que a sabatina da APP Sindicato está sendo transmitida ao vivo no Facebook da nossa entidade. Convidamos à frente a professora Elisa Mara Goulart Araújo, secretária de Sindicalizados da APP. Boa noite, senhor candidato. Um debate central para a vida das escolas e dos profissionais que trabalham nela está na organização da hora-atividade. O governo atual sancionou a Lei Complementar 174 em 2014, no cumprimento de 1/3 da hora-atividade, conforme prevê a Lei Federal 11.738/2008. No entanto, as resoluções de distribuição de aulas de 2017 e 2018 modificaram o número de horas de atividade. De 7 horas de atividade para uma jornada de 20 horas aula, reduziu para 5 horas de atividade. O resultado tem sido penoso para a organização da escola. Como o senhor analisa o direito dos professores e professoras terem 1/3 de hora de atividade em sua jornada em hora-aula na organização do seu trabalho pedagógico? Haverá uma mudança para o cumprimento do que estabelece a Lei do Piso e a Lei Complementar Estadual? Está aí o resultado, né? Uma falta de respeito muito grande. Nós temos que avaliar com muito carinho tudo isso. Eu lembro do meu pai, falei para vocês, professor, que ficava muito tempo depois tendo que corrigir as provas em casa. Passava horas e horas corrigindo muitas provas. O professor está sobrecarregado. O professor está com muita dificuldade de poder conciliar tantas responsabilidades e ganhar muito pouco. Eu já vi isso aqui, não sei onde, né? O pessoal fazendo assim, né? Muito pouco, né? Não se concebe uma nação sem o mestre. Vejamos lá o caso da Coreia do Sul, né? O país precisou de muitos anos para chegar aonde chegou. Eu não consigo ver algum tipo de melhora nos próximos 20 anos se nós não trabalharmos a causa, se nós não combatermos o início de tudo. Querem, e me cobro muito a minha posição com relação aos presídios. Não vou fugir da pergunta, mas eu prefiro ser o governador que vai construir escolas, que vai dar atenção de vida, que vai respeitar o que foi decidido nas convenções coletivas, nessas resoluções em que se tem que dar para o professor um pouquinho mais de fôlego para que ele possa respirar. É muito difícil se fazer política quando não se tem respeito com quem é responsável pela causa, pela origem. E eu quero ser para vocês o paizão. Tenho idade de ser aí pai de muitos dos que estão me vendo e quero dar para vocês a oportunidade, como eu falei, quero com a APP Sindicato. Deus me abençoado de ser o eleito, de que venha alguém indicado por esta entidade que conhece profundamente todos os problemas pelos quais nós estamos passando. Olho com saudosismo lá para trás e vejo sempre da forma que nós éramos educados, formação, tínhamos que cantar o hino nacional, tínhamos que escrever o hino nacional vírgula por vírgula, éramos reprovados, mas o professor era nosso amigo. Teve um deles um dia que me falou, escuta, você quer ser o que na sua vida? Você quer ser alguém? Ou você estuda, ou você nunca vai ser alguém na sua vida. Até na faculdade, falei com o professor, estou fazendo economia porque quero ser um político para ajudar a melhorar. O que isso que vai fazer? Falei um monte de porcaria, professor. Um monte de porcaria. Ele disse, não. Até no quadro ele apagou. Está aqui, ó, educação. Não há como. Eu não tenho resposta
neste momento, eu não conheço a resolução, mas pode ter certeza, se está escrito eu vou cumprir. Porque se foi feito esse tipo de resolução, é para que ela seja acatada por todos. E quero que vocês, juntos comigo, me cobrem, porque o povo está cansado da velha política, desses partidos todos que só estão aí subtraindo todos nós. A quarta pergunta será feita pela funcionária de escola e secretária de funcionários e funcionárias da APP Sindicato, Nádia Brixner. Boa noite, senhor candidato. Uma escola democrática e autônoma é um espaço de liberdade e do pensamento crítico. O contrário à mordaça, à heteronomia, à homogeneização promovem a ditadura do pensamento único. Em vez de humanos críticos, nós acabamos conformando os estudantes à subserviência. Projetos como Escola Sem Partido vão nesta direção de controle do pensamento crítico, do que se pode ensinar e como é que se pode ensinar. Os mais interessados nesse projeto estão ligados aos movimentos neoconservadores e fundamentalistas. Há, inclusive, um parecer contrário do Conselho Estadual de Educação à implantação de projetos aí análogos à Escola Sem Partido. Como é que o senhor avalia, candidato, este projeto que interfere diretamente na autonomia de ensinar e de aprender nas nossas escolas? A autonomia de ensinar nas escolas. Você terminou justamente onde eu irei começar, esta autonomia. Nós não podemos cercear, jamais, e não somos a favor de jeito nenhum, que tenhamos apenas uma única corrente de pensamento. Nós estamos vivendo aí um sistema gramscista. Estamos vivendo um sistema que devagarinho está se fazendo com que nossas crianças fiquem idiotizadas. Nós temos que dar oportunidade para o aluno ter acesso a todas as correntes. Aquele que tiver as melhores condições e depois de todas essas oportunidades, de ele estar tendo acesso às demais correntes de pensamento, ele faça a sua opção política. Eu optei por um partido político do qual eu me identifico. Eu fui para um partido, hoje dito um partido de centro-direita. Nós não queremos entrar nessa discussão direita-esquerda, nós queremos aqui que quem vença seja o aluno, professora. Que seja o aluno, que seja o mestre, que tenha essa sua liberdade, essa autonomia para poder ensinar. O que não podemos aceitar, e eu não aceito enquanto pai, enquanto avô, é que se queira colocar apenas um tipo de pensamento. Apenas uma forma de se fazer com que a pessoa ache que é assim que funciona. Eu me considero hoje, já fui um liberal muito ferrenho, hoje eu me considero um pouquinho mais conservador. Me considero alguém que entende que hoje o Estado, no caso aqui o governo do Estado do Paraná, ele precisa muito ter uma nova forma de pensamento. Nós temos que ter aí o zelo que nós todos precisamos com o dinheiro público. E o Estado precisa intervir em setores essenciais. Algumas das competências são competências do governo federal, mas COPEL, SANEPAR, nós temos que ter o controle disso. São bens dos quais todos nós precisamos diariamente. Nós precisamos ter condições de gerir e não onerar mais o nosso bolso, a nossa carteira, porque está ficando pesado tanta carga tributária. Então, professora, com toda a clareza, com toda a coragem, eu sou a favor da escola sem partido. Com toda a coragem. Muito do que me perguntam, meus filhos, meus netos, aprenderam um pouco comigo, um pouco na escola, e dali fizeram a sua opção. Acredito estarem todos muito bem
encaminhados, tem curso superior todos eles, e por isso não precisou que eu os induzisse, apenas os aconselhei. Então essa liberdade que você falou é muito importante, o professor precisa ter essa autonomia. Alguns um pouquinho mais radicais, um pouquinho mais conservadores, essa mescla nós temos que dar liberdade para que todos nós possamos então construir um Paraná e um país muito mais próspero e bom de se morar. A próxima pergunta será feita pelo professor Paulo Sérgio Vieira, secretário executivo de Formação Política, Sindical e Cultura da PP Sindicato. Candidato, a emenda constitucional 95 de 2016 congela os gastos públicos para os próximos 20 anos, o que reduzirá significativamente os recursos para as áreas sociais. Se eleito governador, o senhor pretende incidir no Plano Nacional para a revogação desta emenda constitucional? Enquanto vigor esta emenda constitucional, como não precarizar ainda mais as áreas sociais? Olha, professor, eu sou formado em Ciências Econômicas aqui pela FAI. O problema todo não é só a emenda constitucional aí, que prejudicou a todos, principalmente aí setores essenciais como a educação. O problema é econômico. José Serra aprovou um projeto de lei no Senado que se trata de estatais não dependentes. O que é estatais não dependentes? São empresas que foram criadas sem recursos do governo federal, estadual, municipal, e são pessoas da própria estrutura do governo do estado, do governo federal, que administram. O governo pega esses títulos públicos de difícil recebimento e passa para essas empresas de amigos que podem emitir debêntures. São títulos que a empresa pode emitir e quem compra é o mercado financeiro. Essa dívida toda que estão falando aí não existe. Eles estão dando dinheiro só para o setor rentista, só para bancos, só para banqueiros que estão ganhando dinheiro. E, em última instância, quem está pagando somos nós, são os depósitos à vista que nós temos lá no banco, lá o nosso dinheirinho suado, é que está pagando esse juro. E mais uma coisa ainda, com as debêntures depois, eles compram elas de volta com deságio. O recurso federal é passado com deságio e depois mais a debênture. Quem ganha são os bancos, que estão acabando com a economia do nosso país. E por conta disso, estão falando de 159 bilhões de déficit. Não existe isso, eles estão criando déficit. E mais uma coisa, professor, a taxa Selic é a mesma, era 14%, mas os juros era 11%, agora é 7%, mas a taxa de inflação é 3,5%, é a mesma taxa. É a mesma coisa, estão dizendo que reduziram a taxa de Selic, isso estão fazendo nós crer que somos idiotas. Não é possível se fazer política dessa forma. E esse dinheiro está saindo do nosso bolso, está saindo da educação. Será que não tem ninguém para ver isso, para denunciar? Eu acredito que todo esse vídeo aqui fique agora registrado e vocês verão, estatais não dependentes. Foi um engodo criado só para dar dinheiro para banqueiro. Essas poucas famílias que estão tirando dinheiro do nosso bolso todos os dias. Taxa de cartão de crédito, 400%, cheque especial, e nós todos nos endividando todos os dias por conta desse déficit que, no meu entendimento, como formado em ciências econômicas, entendo, não existe. Preste atenção. Fica aqui a bandeira, fica aqui o alerta para nós ficarmos de olho, porque eu quero ver quem é essa Paraná securitização que o governo do estado montou. Ah, aí tem gente aí que deve estar nadando de braçada. E esse dinheiro está faltando aqui na educação, principalmente educação e saúde. E segurança também, por assim dizer, né? Nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Infelizmente, é uma emenda constitucional, depende de uma mudança do governo federal e o governo do estado, enquanto aí a massa crítica, né, com uma boa de uma bancada de deputados federais e estaduais, fazer coro
ir lá, porque eu estou cansado de ver governadores e pedir pinico, pedir refinanciamento, porque estão fazendo esses governantes todos comerem na mão deles, a Deus dará, iludindo-os com uma emenda aqui, outra ali. É falta de administração e de gerência que nós precisamos nesse Estado e nesse Brasil. E seriedade, e botar para correr essa turma toda aí que, infelizmente, está lá só dilapidando o patrimônio público. O vídeo das sabatinas da APP Sindicato estará disponível sempre na nossa fanpage e no site do sindicato e poderá ser assistido e reassistido sempre no dia seguinte. Para a sexta pergunta, convidamos a professora Lirani Maria Franco, secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTI, para perguntar ao candidato. Candidato, é preciso garantir o atendimento digno aos que sofrem adoecimento pelas condições laborais. O atual sistema estadual público de saúde não está preparado para este acompanhamento. Doenças mentais, como ansiedade e depressão, bem como lesões por esforço repetitivo, estão entre as ocorrências comuns aos trabalhadores e às trabalhadoras da educação. O que o sistema de saúde estadual oferece é paliativo e não atua na causa da situação, o que tem levado a um agravamento do quadro de doença, ainda mais depois da publicação das resoluções de distribuição de aulas, que, na prática, obriga que se trabalhe doente. Qual sua política para atendimento e prevenção da saúde laboral que envolve os trabalhadores e as trabalhadoras da educação? Haverá efetivas condições para que se possa tratar e reabilitar os que estão doentes? Olha, professora, no início eu falei da minha filha e da minha irmã. A minha irmã, ela é doutora em ginástica laboral. E a minha filha é professora de educação física e ginástica laboral. Ela fazia um trabalho nas empresas preventivas, né? Inclusive a minha irmã com capacidade, inclusive, de opinar e interferir no modelo que se está se produzindo determinado produto nessas indústrias, porque estava realmente prejudicando demais a saúde das pessoas. É um trabalho que começou não muito tempo, é algo novo. Acredito que tenhamos aí pelo menos uns 15 anos que isso está sendo trabalhado cada vez mais, e o professor não é da outra forma. Ele está precisando também deste atendimento, e o Serviço Público de Saúde, infelizmente, ele está querendo que o professor trabalhe doente. Como é que se pode produzir? Talvez não seja um esforço repetitivo, escrevendo no quadro, mas seja mental, uma estafa. E muitos deles até, quero dizer para vocês, a minha esposa, ela é gerente do INSS e lá não depende dela. Ela é administrativa. São dos peritos e muitos deles, eles acabam até mesmo obrigando a pessoa a voltar doente. Tanto é que colocaram portas detetoras de metais por conta do risco que corriam esses peritos. Mas voltando para a questão do Estado do Paraná, nós temos que ter, sim, dentro de todas as áreas do governo do Estado, na administração pública e também na educação, essas aulas laborais, fazer esse trabalho preventivo, porque nós poderemos ter aí muita gente afastada, não é por corpo mole, não, é porque realmente está passando muita dificuldade. Eles estão sofrendo um assédio, é muita tarefa que o professor está hoje executando. Pelo menos tivesse um reconhecimento financeiro. No Japão, lá você vê as pessoas trabalhar 80 horas extras e não brigam, porque elas ganham. E aqui o professor está sendo levado a chicotada. Professor Hermes, eu vi lá em cima do caminhão brigando por vocês todos. Vocês estão de parabéns. Vocês têm que cobrar quem quer que seja o governador desse estado do Paraná. O direito de vocês. Eu estou ao lado de vocês, eu farei o que for possível. Se eu conseguir esses votos necessários, professor Hermes,
e ter uma maioria na Assembleia, eu corto a metade desses cargos comissionados. Eu só tenho 2 partidos comigo, só 2 partidos. O restante, aliás, um deles, nos 45 do segundo tempo, me tiraram o direito de participar dos debates. Manobra de gente grande, porque viam, sei lá, não represento perigo nenhum, vim aqui andando, estou sozinho e muito bem tratado por todos vocês, estão de parabéns. Falta um pouquinho mais de coração em tudo isso. Falta um pouquinho mais de atenção. E a atenção só vai ser possível se o eleitor sair de casa e for votar. Esqueça, se eu votar somente eu, no Paraná inteiro, o meu voto eu me elejo. Não existe eleição anuladas, é o número de votos válidos. Nós temos que trabalhar isso, todos nós, e elegemos pessoas sérias, comprometidas com a educação, porque senão nós vamos continuar sempre enxugando gelo. Para a próxima pergunta, convidamos a professora Elisamara Goulart Araújo, secretária de Sindicalizados da APP Sindicato. Senhor candidato, a pergunta que eu farei agora, ela é dirigida através dos nossos internautas. Ela vem de Campo Mourão, é uma agente educacional 2, a nossa Johnny Pompilho de Oliveira. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se o candidato pretende cumprir a lei da database, que deixou de ser efetivada nos últimos 3 anos, e como pretende quitar o percentual de 11,68% acumulado com o funcionalismo público desde então? 11,63%. 11,68%. Vocês vejam aí, né? O judiciário deu 16,98%, se eu não estou enganado, para eles, né? Isso em cascata, quantos outros terão que receber, porque é o maior teto, depois vem em cadeia, em cascata, os demais ganhando aumentos. 11,68%. Isso é só reposição. Dione, Campo Mourão, eu me sinto envergonhado. Não por mim, mas por quem está lá. Deveria ter cortado a despesa. Dinheiro tem. O dinheiro está lá à disposição para ser aplicado. Mas quem está ganhando dinheiro hoje, ganhando muito bem, são os advogados. Desses todos que estão envolvidos nessas operações aí. Quem ganha só? Advogados. Eu quero que você saiba que nós vamos tirar a água de pedra. Nós vamos trabalhar profundamente no corte de gastos. Nós temos que fazer com que nós tenhamos responsabilidade. A responsabilidade, pensando já num segundo momento em repor esses 11,68%. Eu falei da minha esposa agora há pouco, é funcionária pública federal. Faz tempo que não tem aumento. Faz tempo que não tem aumento, porque ficam sempre dizendo que não há como, porque vai quebrar o orçamento. E para eles que fazem as leis, meu Deus, acho que é melhor ser funcionário do judiciário do que ser professor. Lá você tem aumento direto, em cascata, você recebe muito bem. É um poder independente, judiciário, executivo, legislativo. Infelizmente, nós do executivo estamos todos aí pagando a conta de uma má administração que diz que salvou o estado do Paraná, que sai agora aí garganteando, que foi por conta de um ajuste fiscal. Foi porrada no lombo de todos os professores, dos funcionários que estavam lá contra os desmandos, desse que está saindo agora, que vai responder esses processos, porque os processos estão parados. No momento em que perder o foro privilegiado, vamos dar uma chance, vamos ajudar a andar mais rápido esses processos, não vamos deixar que se eleja senador. Não vamos deixar que se eleja senador, por favor, tem tantos outros bons. Vamos fazer o Moro ter bastante serviço. Vamos fazer ele pegar lá e botar na cadeia esses todos. E agora eu vejo, olho pesquisas lá, professora, e os caras na frente. Meu Deus, onde é que está você, eleitor, que não se acordou?
Eu tenho 2 candidatos ao Senado. Outros tantos, parece que são 16 candidatos ao Senado. Vamos dar o pé na canela desses caras? É você o agente. Levante, faça a mudança. Se você quer ver alguma coisa, é como TV sem controle remoto. Ou você vai lá e troca de canal, ou você sempre vai ver a mesma coisa. Assim é a política. Esses caras estão aí com 224 bilhões por causa de 500 mil, o museu lá pegou fogo, quanta história foi perdida? 500 mil mais 500 mil dá 1 milhão, nós estamos falando de 1,7 bilhão para financiar a campanha desses partidos todos grandes que estão aí hoje comprando voto. Eu quero que o eleitor pegue esse dinheiro e coloque no bolso, mas não vote neles, vote numa porta, em quem quer que seja, mas não vote, esse dinheiro é seu, faça bom uso dele, porque ninguém dá nada de graça. É uma das primeiras coisas que você aprende, não na escola, você aprende em casa. Meu filho, ninguém dá nada de graça. E esses cabras precisam vir para o colo do juiz Sérgio Moro. Urgente. Para a nossa última pergunta, convidamos à frente a funcionária de escola Nádia Blixner, secretária de funcionários da APP Sindicato. Candidato, quando a gente fala em educação, em escola, a gente acaba sempre só pensando nos professores e nos estudantes. E nós temos outros sujeitos dentro da escola que fazem, fora da sala de aula, a educação acontecer, que dão outro significado ao que os professores ensinam dentro da sala de aula, no espaço da biblioteca, da secretaria, na hora do lanche, na hora do intervalo, no pátio, na brincadeira, lá no portão, que são os funcionários de escola. E nós não podemos esquecer esses sujeitos. E nós temos mais uma pergunta que veio dos nossos internautas, que é justamente um funcionário de escola, um agente educacional 2, o Claudemir Esquerdo Curral, ele é lá de Pitanga, e ele manda a seguinte pergunta para o senhor. A política de valorização dos funcionários de escola passa por concurso público, por formação, por carreira e por vencimentos. Haverá em seu governo garantia de concurso público e garantia de carreira para os funcionários de escola? Existe a possibilidade de termos uma política de formação nos moldes, por exemplo, do PDE para os funcionários da educação? Agora com 60 anos levando, puxando a orelha, né? Professora, muito obrigado. A parte da retaguarda, né? As merendeiras no meu tempo. Grandes responsáveis pela limpeza, funcionários de escola. Professora, com toda a humildade, muito obrigado. Não podemos esquecer essa turma toda, tão importante quanto o professor. O professor já tem tanta coisa, imagina se ele tivesse ainda que limpar as salas de aulas, ter que ir lá limpar os banheiros, com carinho também. Teremos que dar atenção. Olha, professora, eu quero lhe dizer que estive lá em Pitanga, conheço lá. Abraço, Pitanga, dessas 261 cidades visitei. Centro geodésico do Paraná, né? Estive lá no monumento. E olha, que maravilha de estado que nós temos. Mas aqui nós temos que pensar também na outra ponta. Este governo que está saindo agora, ele pegou dinheiro da Previdência do Estado. É o dinheiro do professor, é o dinheiro do funcionário público. Esse dinheiro estará fazendo falta muito em breve. Este dinheiro todo foi aplicado e essa Assembleia superveniente, será que está realmente fiscalizando? Porque o objeto principal de um deputado é fiscalizar. Agora, quando você tem um monte de apadrinhados dentro da estrutura do governo, talvez você não olhe assim com tanto rigor. Talvez você não seja tão duro. Esses concursos todos, claro, teremos que ter. As pessoas estão ficando velhas, assim como eu. Esses dias eu tinha 21 anos, passaram-se 40 anos e eu não vi passar. Passa rápido. Estamos todos ficando, vamos dizer aqui, experientes
E um momento cansa, e nós temos que passar o bastão para essas futuras gerações, para esses professores, para esses heróis que estão querendo vir ser professores, com tanta coisa melhor para ganhar dinheiro, querem ser professores. Acho que isso é vocação. Meu pai fez escola, uma filha, um outro irmão que esqueci de citar também, professor, né? Professor, porque sabemos que as crianças estão precisando muito desta melhoria, desta qualidade de ensino que tanto nós estamos deixando a desejar. Eu entendo aí que uma reforma pedagógica seja muito mais importante do que apenas nesse momento aí se está se fazendo grandes obras, grandes construções. O professor precisa ter este sindicato, esta APP, para lhes defender, para lhes dar voz, porque como você de Pitanga fez essa pergunta, é pouco. Imagine todos vocês juntos. Daí a importância de vocês terem alguém que conheçam e que sejam o representante. E reafirma o nosso amigo lá de Pitanga, se Deus vai ajudar, se eu vencer essa eleição, eu vou pedir que a APP Sindicato indique o próximo secretário de Educação. E está gravado, hein? Não tem como voltar atrás mais, hein? Candidato, o senhor tem agora mais 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Obrigado, internauta, vocês, professores. Olha aí, quanta coisa, hein? Primeiro, dizer para vocês que fui muito bem tratado, eu vim sozinho. Serviram água, me abraçaram. Assim, a gente sabe, é da CUT, é um pouquinho mais da esquerda, o sindicato, mas está defendendo vocês. Eu estou um pouquinho mais à direita, mas eu sou amigo de vocês. Eu não sou igual a qualquer um, mas vocês têm que entender que é você que vai fazer essa diferença. Peguem essas pessoas, esses incautos todos que estão aí sendo assediados por trens pagadores de dinheiro, faz eles pegar esse dinheiro. Vai gastar, faz uma compra, vai no mercadinho, vai pagar uma conta que você deixou de pagar, que está atrasada, mas não vote. Não vote nesses bandidos. Nós estamos perdendo para nós mesmos por conta da nossa falta de informação, de um quarto poder que domina esse país, que coloca na nossa cabeça, via aquela telinha, o que ele bem quer. Nós temos que dar uma reviravolta. E pode ter certeza, quem quer que seja o candidato, espero que eu seja um dos que você opte, e eu precisarei ter a maioria. Eu preciso fazer bons deputados para não ter que ficar devendo favor para ninguém. Porque quando você está devendo, você é obrigado depois a ter que estar pagando isso. Não quero dinheiro de pedageiras, não quero dinheiro de empreiteiras, estou com muita dificuldade nessa campanha política, mas de cabeça erguida. De cabeça erguida, falando para vocês o que está no meu coração. Eu não tropeço nas palavras, talvez eu não tenha sido assim tão objetivo nas respostas que todos vocês me fizeram. Me perdoe se sair pela tangente, mas eu prometi ser original e ser sensato. Quero conhecer as reais demandas que vocês têm e poder lhes trazer, quem sabe, uma oportunidade futura. Não adianta eu lhes vir aqui mentir que lhe darei o céu. Eu quero sair na rua, para fora depois, olhar nas pessoas, nos olhos, e ter certeza de que não serei crucificado por mentiras. Não, não é com mentira que você vence. Eu prefiro a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. E é por isso que eu estou aqui. É por você, professor, por todos aqueles que precisam de mais governo, que precisa ter esse corte de despesas, porque tem muita gente ganhando demais, ganhando muito. Aliás, fiquei estarrecido, professor, só aí numa companhia de habitação no Paraná tem 600 cargos comissionados, 8 mil reais. Quem ganha 8 mil reais? Quem ganha
Tem gente que sequer tem lá um curso médio, ganha pelo menos 8. Tem superintendente que ganha 26 mil mais as vantagens. Meu Deus do céu, é o dinheiro que está faltando para vocês, professores. Dá uma canelada nessa turma, faça valer a sua capacidade de formação de opinião. É como o padre, ele tem hoje dentro da sua comunidade capacidade de influenciar pessoas. E você, professor, confesso, eu não sei nem qual é o efetivo total do Estado, mas eu sei que é muita gente. Vocês podem, os funcionários, as merendeiras, todos que estão envolvidos com a educação, a trabalhar a causa. Porque eu não ia sair de casa e me amedrontar, e sair daqui com medo. Espero ter contribuído com todos vocês para a melhoria da discussão. E o Paraná é muito grande, turma. Nós temos aí condições de, nos próximos 4 anos, quem sabe, sairmos da 5ª para a 4ª ou 3ª economia desse Estado. Mas é com zelo, é com olhar de lupa, enxugando até o cafezinho. Porque eu sei que muitos de vocês, professores, estão levando para a sala de aula o cafezinho de casa, porque está faltando, inclusive, em algumas delas, giz. Vote no Geonísio Marinho, vote no 28. Nós somos um partido amigo dos professores, somos amigos de todas as correntes de pensamento. Mas queremos ser aquela oportunidade para você fazer a mudança. Um grande abraço, muito obrigado e, mais uma vez, foi muito bem tratado aqui. Abraço, pessoal. Candidato, a APP Sindicato agradece suas respostas, sua exposição de ideias e sua participação nessa primeira entrevista da nossa sabatina. A sabatina desta segunda-feira se encerra por aqui, porque o tempo destinado para o segundo momento de entrevistas estava aguardando a candidata ao governo do Estado, Cida Borghetti, do PP, que optou por não comparecer. Mas a sabatina continua amanhã, quando receberemos os candidatos Priscila Herbara, do PCO, e João Arruda, do MDB. E um aviso importante. Na próxima semana, a CNTE promove a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. O tema é Pensar em Educação é Pensar no Brasil. Uma boa noite e até amanhã.